Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Sou o professor Anderson e a partir de hoje, essas próximas 3 aulas, a gente vai estudar o conceito de posição relativa, né, de dois objetos no espaço, a saber de retas e planos. Tá? Na aula de hoje a gente vai estudar o problema de determinar a posição relativa de duas retas no espaço, dados uma equação de cada reta. Tá? Então a ideia é a seguinte. Suponha que eu tenho uma reta R. Nessa reta eu conheço uma equação, tá? Eu vou escrever aqui só a equação vetorial só para representar, tá? Mas pode ser qualquer uma das equações. Ou ainda, sei lá, talvez o exercício não dê as equações, mas te dê condições para construir a equação, tá? Então tem a equação de uma reta R e uma reta S. Bom, então a ideia é, olhando um ponto em cada reta que eu conheço, né, por causa da equação, e um vetor diretor de cada reta, manipulando esses objetos, determinar se essas retas, como elas estão no espaço ali, a posição relativa delas. O que eu quero dizer com posição relativa? Quero saber se elas são paralelas, reversas ou concorrentes. Tá? Bom, quando nós temos duas retas distintas no espaço, nós sabemos que temos essas três possibilidades, né? As retas podem ser paralelas, podem ser concorrentes ou reversas. No nosso caso, como a equação de uma reta não é única, pode ser que o exercício de duas equações que representem a mesma reta. Então pode ser que as retas RS, na verdade, sejam iguais, tá? Nesse caso, eu vou dizer que as retas RS são paralelas coincidentes. Simplesmente porque na hora de fazer análise, você vai ver que quando as retas são iguais ou paralelas, a análise ali dos vetores diretores é basicamente a mesma. O comportamento, né, é o mesmo ali dos vetores diretores. Tá? Então, dadas duas retas aqui pra gente, né, pelas suas equações, temos 4 possibilidades. Então, as retas podem ser paralelas coincidentes, ou seja, elas são iguais. Elas podem ser paralelas distintas. Isso ocorre quando a interseção é vazia, né? Elas são coplanares e a interseção é vazia. Então, existe um plano que contém as duas retas e essa interseção é vazia. Elas podem ser concorrentes, tá? Quando elas se cruzam em um único ponto. A interseção é um único ponto. Elas também serão coplanares, tá? Então, retas concorrentes e retas paralelas distintas determinam um único plano. Em último caso, as retas podem ser reversas, né? As reversas ocorre aqui quando não existe nenhum plano que contenha as duas retas simultaneamente, tá? Ainda a gente vai ter que a interseção é vazia, né? Vocês lembram da aula passada? A gente falou bastante desses casos. Então vamos analisar os vetores diretores, tá? Então olha só, tem as retas RS nesse caso que estou supondo que elas são iguais. Então RS são duas retas paralelas coincidentes. Se olhar os vetores diretores das duas retas, são paralelos. E quando as retas são paralelas, acontece a mesma coisa, os vetores diretores são paralelos. Quando as retas são concorrentes, os vetores diretores não são paralelos. E quando as retas são reversas também, os vetores diretores não são paralelos, tá? Se os vetores fossem paralelos, as retas seriam paralelas. Então aqui a gente tem uma primeira caracterização. Se duas retas são paralelas, independente se são coincidentes ou distintas, equivale a dizer que os vetores diretores são paralelos. E dizer que duas retas são concorrentes ou reversas equivale a dizer que os vetores diretores não são paralelos. Então, vamos lá, no exercício, como é que vai funcionar? Você vai ter as equações, você vai olhar os vetores diretores. Primeira coisa, determina se eles são paralelos ou não. Se esses vetores forem paralelos, você já sabe que obrigatoriamente as retas são coincidentes, né? Paralelas coincidentes, ou paralelas distintas. Se os vetores não forem paralelos, então você já conclui que as retas ou são concorrentes ou são reversas. Ok? Então o primeiro passo é esse. Determina se os vetores diretores são paralelos ou não. Aí digamos que você fez a conta, chegou lá que os vetores RE são paralelos.
Então você cai nesse caso ou nesse. Né? Ou as retas são paralelas coincidentes ou paralelas distintas. Como é que eu vou diferenciar os dois casos? Se você olhar nesse caso aqui, em que as retas são iguais, né, agora a gente vai para o segundo passo. Todos os pontos que estão em uma reta estão na outra. Né? Todo ponto que eu pegar da reta R, obrigatoriamente está na reta S também, porque as retas são iguais. E aqui, como elas são paralelas distintas, nenhum ponto da reta R está na reta S. E também nenhum ponto da reta S está na reta R. Então, ou todos os pontos de uma reta estão na outra, ou nenhum ponto de uma reta está na outra. Então, o segundo passo, você vai o quê? Vai pegar um ponto P na reta R, um ponto da reta R, e testar se ele está na reta S. Então, por exemplo, eu posso pegar esse ponto P da reta R, jogar aqui na equação da reta S e verificar se ele está nessa reta. Se ele estiver, é porque as retas são coincidentes. Se ele não estiver, então nenhum ponto tá. Né? Porque não tem como só um ponto não estar. Ou todos os pontos da R estão em S, ou nenhum ponto da R está em S. Tá? Então, se o ponto P de R você pegar não estiver na reta S, você conclui que elas são paralelas distintas. Tá? Então, o segundo passo, bem simples. Pega o ponto de uma reta, verifica se está na outra. Se estiver, as retas são coincidentes. Se não estiver, as retas são distintas. Mas isso eu estou supondo que lá no primeiro passo você já provou que os vetores diretores são paralelos. Tá? O outro resultado possível para o primeiro passo, né, é que esses vetores aqui, ó, não sejam paralelos. Então a gente sabe, né, que nesse caso as retas são concorrentes ou reversas. Como é que eu diferencio esses dois casos? Bom, nós sabemos que como essas retas, se essas retas são concorrentes, lá da geometria, a gente sabe que elas determinam um único plano. Então existe um plano que contém essas duas retas, em particular dos pontos P e Q das retas, né, que eu conheço, tá? Porque se eu tenho as equações, eu conheço um ponto de cada reta pelo menos. Então tanto o ponto P quanto o ponto Q estão nesse plano. Então faz o vetor PQ. Nesse caso, o vetor PQ, o vetor R e o vetor S são coplanares. E nesse caso, os vetores PQ, RS não são coplanares. Porque se eles fossem as retas, né, RS, os vetores RS teriam que ser paralelos a essas retas, tá? Então esses três vetores não podem ser coplanares, nesse caso, tá? E nesse caso são. Então vamos lá, digamos que você vai fazer exercício, primeiro passo, provou que os vetores RS não são paralelos. Aqui, você já sabe então que as retas são concorrentes ou reversas. Qual dos dois casos ocorre? Na segunda análise agora você usa os pontos. Faz o vetor PQ, onde P é um ponto de R, Q é um ponto de S. Aí você vai testar se esses três vetores R, S e PQ são coplanares ou não. Se eles forem coplanares, as retas são concorrentes. Se eles não forem coplanares, as retas são reversas. Tá? Então tá aí o roteiro pra gente seguir, né? Então pega dois vetores diretores e testa se eles são paralelos ou não. Se eles são paralelos, as retas são paralelas. Aí pega um ponto de uma reta e testa se ele está na outra. Se a resposta for sim, as retas são coincidentes, paralelas coincidentes. Se a resposta for não, as retas são paralelas distintas. Agora, se os vetores RS não forem paralelos, você vai testar os vetores PQ e RS, em que P é um ponto de uma reta e Q é ponto da outra. Se esses três vetores forem coplanares, as retas são concorrentes. Se os três vetores não forem coplanares, as retas são reversas. Tá? Basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Ok? Então vamos fazer alguns exemplos. Bom, pessoal, vamos resolver aqui 3 exemplos para ilustrar aí o que a gente aprendeu hoje.
Então, ó, para cada item ele me deu uma reta R, tá? Vou usar a reta R nos 3 casos. E em cada item eu quero comparar, né, a posição relativa de R com a S dada em cada item. Então, primeira coisa, eu tenho que encontrar um ponto de cada reta em um vetor diretor. Então, olhando para a equação, né, um ponto P da reta R é o ponto 1, 2, 3. E um ponto da reta S, eu vou chamar de Q, é o ponto 0, 1, 0. Aí como usual, o vetor diretor da reta R, eu vou chamar de R, tá? Então, o vetor R, o vetor diretor da reta R. E S, né, o vetor S é o vetor diretor da reta S. Tá? Só para lembrar. O vetor R é o que multiplica ali o parâmetro T, né? E o vetor S é o vetor que multiplica o parâmetro T na equação de S, tá? Beleza. Primeira coisa, verifica se os vetores diretores são paralelos ou não, tá? Vamos pegar então a primeira e a segunda coordenadas para comparar. Então, calcula o determinante da matriz com essas linhas que eu pintei aí, ó. O determinante da matriz 0, 1 com a primeira linha 0, 1, segunda linha 1, 1. Isso dá 0 menos 1, que dá menos 1, né? Que é diferente de 0. Logo, os vetores U e V não são paralelos. Se os vetores não são paralelos, as retas são concorrentes ou reversas, tá? Em todo exercício, então, é assim. O primeiro passo é esse. Identifica ali os vetores diretores. Verifica se eles são paralelos ou não. Dependendo da resposta, você conclui se as retas são paralelas ou não. Então, as retas são concorrentes ou reversas. Então, vamos fazer o quê? Vou pegar um vetor que liga um ponto da R a um ponto da S, que é o vetor PQ. Tá? Então, vamos decidir qual desses dois casos aqui ocorre. Então, ou seja, então o PQ, então lembrando, você pegar o Q, coordenadas de Q menos coordenadas de P. Então é 0, 1, 0 menos 1, 2, 3. Esse dá o vetor de coordenadas menos 1, menos 1, menos 3. A gente sabe que os vetores PQ e RS são coplanares se o produto misto deles dá 0. Então calcula o produto misto dos vetores U, V e PQ. Qualquer ordem, tanto faz, tá? A gente sabe, né, que esse aqui é o determinante da matriz de ordem 3, né? Então, o vetor U é o vetor 0, 1, 3. O vetor V é o vetor 1, 1, 1. Desculpa. O vetor R é o 0, 1, 3. O vetor S é o vetor 1, 1, 1. O vetor diretor da reta R, o vetor diretor da reta S. O vetor PQ está ali, ó, menos 1, menos 1, menos 3. O que importa aqui é se dá 0 ou não, tá? Então, multiplicando aqui, ó. Então, vai dar... Aqui dá 0. Aqui vai dar menos 1. Na outra diagonal dá menos 3, né? Ó. Aqui deu menos 3.
Uma diagonal secundária dá menos 3. Troca o sinal, dá mais 3. Aqui dá menos 3. Troca o sinal, dá mais 3. Bom, e aqui dá 0, né? Então isso aqui vai dar 6 menos 4, que dá 2. Que é diferente de 0. Então, como esse produto misto não deu 0, né? Segue que esses vetores R, S e PQ não são coplanares. Então, se você voltar aqui no roteirozinho, né? A gente está nesse caso aqui. As retas R e S não são paralelas porque os vetores não são paralelos. Aí os vetores P, Q, R e S não são coplanares. Então as retas são reversas. Logo, R e S são retas reversas. Bom, só isso. Bom, a gente agora pro item B, ó. Vamos pegar essa reta S aqui, ó. Testar se ela é coplanar com essa reta R aqui, ó. Então vamos lá. Um ponto da reta S é o ponto 136. O vetor diretor que a gente conhece é o 026. Para a reta R, né? A gente tem um ponto 123 e o vetor diretor 013. Então, agora o item B. Bom, olhando lá para a equação, né? O ponto da reta R vou chamar de P. Não é igual em todos os itens, eu vou chamar de P, tá? O ponto da reta R. O vetor diretor da reta R é o 013. O ponto da reta S, vou chamar de Q, é o ponto 136. E o vetor diretor da reta S é o vetor 026. Não. 136, 026. Se você bater o olho, dá pra ver, ó. Os vetores R e S são paralelos, tá? Porque o vetor S é duas vezes o vetor R, né? Se eu olhar um pouquinho ali, você percebe isso. Então, como o vetor S é um múltiplo, né, do vetor R, que é exatamente 2R, segue que R e S, os vetores R e S são paralelos. Logo, as retas R e S são paralelas. O que a gente tem que fazer agora é descobrir se elas são paralelas, coincidentes ou distintas, tá? Bom, a ideia é a seguinte. Vou pegar o ponto P, 1, 2, 3, que está na reta R, e vou testar se ele está nessa reta S. Tá? Agora é o segundo passo. Vamos testar se o ponto P de coordenadas 1, 2, 3 está em S. Só lembrando os resultados. Se ele estiver em S, as retas são iguais. Né? Porque ou todos os pontos de R estão em S ou nenhum, tá? Se eu achei um, é porque todos estão. E se eu achar um que não está, é porque ninguém está. Tá? Como é que eu faço isso? Você vai na equação de S e substitui, tá? Então P pertence a S, se somente C. 1 é igual a 1. 2 é igual a 3 mais 2t. E 3 é igual a 6 mais 6t. Bom,
que eu já estou adiantado, né? Vamos fazer. Então o P tem que ser escrito da forma 136 mais T vezes 026. Né? Se o ponto P está nessa reta, quer dizer, se você pegar o ponto P e colocar no lugar do X, isso aqui torna-se uma equação, um sistema, né, de equações verdadeiro. Tá? Isso aqui na verdade são 3 equações. Né? Então isso equivale a dizer as coordenadas de P são 1, 2, 3. Isso é igual a 136 mais 0, 2T, 6T. Aqui, ó, o T multiplicou ali o vetor 026, tá? Então ele entra multiplicando todas as coordenadas. Então, isso aqui equivale a dizer então que a tripla 1, 2, 3. Agora ao direito aqui, eu tenho que somar essas triplas, lembra? Soma coordenada a coordenada. 1 mais 0, 1. 3 mais 2T. 6 mais 6T. Então agora tem duas triplas iguais. Então isso equivale a dizer que as respectivas coordenadas são iguais, tá? Então a primeira coordenada da tripla lado esquerdo é igual à primeira coordenada da tripla lado direito. As segundas coordenadas também são iguais. E as terceiras coordenadas também são iguais, tá? Então amarelo tem que ser igual a amarelo, azul tem que ser igual a azul e verde tem que ser igual a verde. Então 1 tem que ser igual a 1, isso que é verdadeiro para todo T, né? O 2 tem que ser 3 mais 2T. Depois a gente acha qual T satisfaz isso. E o 3 tem que ser igual a 6 mais 6T. Então lá, da segunda equação, ó, 2 é 3 mais 2T. Você vai encontrar que 2T é menos 1, né? Então T é menos meio. Vai na terceira equação e testa. Vê se menos meio também. Acha a solução. Vou achar a solução também da terceira equação. Então isso implica que 6T é menos 3. Menos 3 sobre 6 é menos meio também, né? Portanto, esse sistema tem solução, né? Que é menos T igual a menos meio, tá? Então, portanto, T igual a menos meio é solução desse sistema. Se esse sistema tem solução, logo a gente pode concluir que P está na reta S, né? Como que de onde veio esse sistema, né? Veio de fato de eu estar testando, né, se o ponto P está na reta S. Como o sistema tem solução, o ponto P está na reta S. E consequentemente, então lembra, se o ponto está na outra reta, todos os pontos da reta R estão na reta S. Como são duas retas, elas têm que ser iguais, né? R é igual a S. Então nesse exemplo, né, essas duas retas aqui, ó, são iguais, tá? Bom, gente, agora no item C, ó, a gente quer determinar a posição relativa da reta R, né, com essa reta S aqui, ó. Agora tá um pouquinho mais complicado, que eu tenho que achar primeiro um ponto e um vetor diretor dessa reta, né? A gente viu na aula passada que para achar isso, basta encontrar dois pontos dessa reta. A gente acha isso chutando valores, né? Então olha só. Se o y for igual a 0, então a equação de S, né, se torna isso aqui, ó. Esse sistema x mais z igual a 6, x menos z igual a menos 4. Só somando as duas equações, ó,
membro a membro, né? Você vai do lado esquerdo sobrar 2x, do lado direito 2. Então x igual a 1. Então eu estou vendo y igual a 0, x igual a 1. Aí volta na primeira equação, né? X mais z igual a 6. Isso implica que 1 mais z igual a 6, então z igual a 5. Então z igual a 5. Portanto, o ponto A, vou chamar de A, tem coordenadas 1, 0, 5, é um ponto da reta S. Ó, x é 1, y é 0, z é 5. Então esse ponto aqui está na reta S. Agora vamos chutar um outro valor, vamos chutar z igual a 0. Se eu chutar z igual a 0, a equação fica x mais y igual a 6, x menos y igual a menos 4. É basicamente a mesma equação, né? Só vai mudar o y e o z. Então aqui, ó, somando membro a membro, né? X mais y mais x menos y é igual a 6 menos 4. Então 2x é igual a 2. Então x igual a 1. Volta na primeira equação, substitui x igual a 1. Então x mais y igual a 6. Isso implica que 1 mais y é igual a 6. Então o y vale 5 agora. Então, o outro ponto que a gente encontrou na reta S é o ponto de coordenadas 1, 5, 0. Então, achando dois pontos. 1, 0, 5 e 1, 5, 0. Esse aqui ponto eu vou chamar de B. Então, esse aqui é um ponto de S também. Então, um vetor diretor dessa reta é o vetor AB, que eu faço então 1, 5, 0 menos 1, 0, 5. Tá? 1, 0, 5 é o A, 1, 5, 0 é o B. Então, isso aqui dá o vetor de coordenadas 1 menos 1, 0. 5 menos 0, 5. 0 menos 5, menos 5. Esse cara é um vetor diretor dessa reta S. Se você quiser simplificar aqui e multiplicar por 1 quinto, não tem problema, tá? Você vai obter o vetor 0, 1, menos 1, tá? Então a gente achou um ponto, 2 pontos na reta S, né? Na verdade você precisava de 1 e um vetor diretor. Aí lembrando que na reta R eu conheço o ponto 1, 2, 3 e o vetor diretor 0, 1, 3. Então vamos lá, note que ponto P 1, 2, 3 é um ponto de R. O ponto da reta S eu vou chamar, vai ser esse 1, 0, 5. Eu chamei de A aqui em cima, tá? 1, 0, 5 é um ponto de S. O vetor diretor da reta R que a gente foi dado é o 0, 1, 3. E o vetor diretor da reta S que nós encontramos é o 0, 5, menos 5. Aí como? Vamos pegar a determinante aqui da primeira. Bom, primeiro e segundo não vai dar certo, né? Que eles vão ser, vai dar 0. Vou pegar a segunda e terceira coordenadas aqui. Então determinante de 1, 3, 5, menos 5. Fazendo as contas, isso dá menos 5, menos 15, né? Isso dá menos 20, que não é 0. Então diz que concluímos que os vetores RS não são paralelos. Em particular, as retas RS não são paralelas. Quando eu falo as retas não são paralelas, também estou excluindo o caso que elas são coincidentes, tá?
E assim, né? Elas são concorrentes ou reversas. Tá. Agora vamos pegar o vetor PQ. Onde P é um ponto de R, Q é um ponto de S. E vamos testar se os vetores PQ, R e S são coplanares ou não. Então, o vetor PQ, eu faço coordenadas de Q, 1, 0, 5, menos coordenadas de P, que é o vetor 1, 2, 3, né? Desculpa, é o ponto 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Isso aqui vai dar o vetor de coordenadas, vamos lá. 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. 5 menos 3, 2. Aí calcula o produto misto entre os vetores R, S e PQ. Se esse produto misto der 0, esses três vetores são coplanares. E só nesse caso. Vamos lá. O R é o vetor 0, 1, 3. S é o vetor 0, 5, menos 5. E o vetor PQ é o 0, menos 2, 2. Não tem essa vírgula. Mas se você olhar essas duas linhas aqui, ó, uma é múltiplo da outra. Se eu pegar a terceira e multiplicar por menos 5 meios, eu obtenho a segunda linha, tá? Então esse aqui vai ter que dar 0, tá? Outra maneira de enxergar isso é que ele tem uma coluna nula, tá? Então, ó, quando eu faço esse produto vai dar 0, né? Porque esse produto aqui dá 0 também, e esse aqui dá 0. Esse produto aqui dá 0, esse produto dá 0, e esse produto aqui dá 0 também. Então, é facinho ver que isso aqui ia dar 0, tá? Então, isso daqui segue que esses três vetores, R, S e PQ, são coplanares. Ou seja, estamos nesse caso aqui, ó, né, em que obriga as retas RS. Só ocorre isso no caso em que as retas RS são concorrentes, tá? Logo, R e S são concorrentes. Bom, com isso já acabou o exercício, tá? Provamos que a reta R e a reta S, elas são concorrentes. Uma outra maneira de fazer isso é usar o que a gente viu na aula passada, determinando interseção. Vamos determinar a interseção. Suponho que eu não fiz nada até agora. Como é que eu resolveria de uma outra maneira, né? Isso talvez seja mais fácil fazer desse segundo modo, porque uma das retas eu tenho a equação paramétrica. Desculpa, tenho a equação na forma planar da reta S. O que acontece? Um ponto X de coordenadas x, y, z está em R interseção S, essencialmente C. Para começar, o X tem que ser da forma. Tem que estar na equação R, né? Então você vai deduzir a equação de R igual a gente fez aqui, ó. Só que eu fiz para S, né? Então quer dizer, a primeira coordenada tem que ser 1 mais 0t, né? 1. A segunda é da forma 2 mais t, a terceira é da forma 3 mais t. Tá? Então se o ponto X está nas duas retas, então o X vai ser dessa forma. 1, 3 mais 2t. 3
3 mais 3t. Ó. 1 na primeira coordenada, 2 mais t na segunda, 3 mais 3t na terceira. Isso aqui porque x está em R. E como ele está em S, ele vai ter que satisfazer, as suas coordenadas satisfazem as equações da reta S, né? Ou seja, 1 mais 3 mais 2t mais 3 mais 3t tem que ser igual a 6, né? Que é a primeira equação ali da reta S. Então, x mais y mais z tem que dar 6. Então, o x aqui vale 1, o y vale 3 mais 2t e o z vale 3 mais 3t. Aí, na segunda equação, nós vamos obter que 1 menos 3 mais 2t menos 3 mais 3t tem que ser igual a menos 4, porque a equação lá da reta S, na segunda, é é x menos y menos z, igual a menos 4. Então, o x é 1, o y é 3 mais 2t, e o z é 3 mais 3t. Então, esse sistema tem que ter solução, se um ponto x está nessa interseção. Resolvendo aqui, ó. Esse sistema aqui é equivalente, então, ó. Primeira equação fica 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 5t igual a 6. Agora a segunda equação fica 1 menos 3, menos 3. Então, menos 5, menos 5t igual a menos 4. Então, esse sistema equivale a dizer que 5t é igual a menos 1. E aqui menos 5t igual a 1, né? Deixa eu confirmar as contas aqui. Então, 2t mais 3t, 5t. 1 mais 3, mais 3, 6, 7. Então, note que aqui nós vamos obter que o t é menos 1/5. É a única solução, tá, desse sistema. Então, esse sistema tem uma única solução. Lembrando o que a gente aprendeu na aula passada, essas retas são concorrentes, tá? Então, como esse sistema admite uma única solução, a interseção S tem só um ponto. Vou chamar de P. P não é X que eu tava chamando, né? Tem uma única solução que é o ponto X, né? E a gente conclui que R e S são concorrentes. Além disso, eu consigo achar em qual ponto elas são concorrentes, tá? Então, a vantagem de calcular assim é que eu consigo encontrar qual é o ponto de interseção. Só jogar aqui, ó, na equação do x, t igual a menos 1/5. Então o x vai ficar, a primeira coordenada 1, a segunda coordenada é 3 menos 2/5, né? A terceira coordenada é 3 menos 3/5. Ou seja, x tem coordenadas 1,
3 é 15 quintos, né? Então vai dar 13 quintos. 12 quintos. Então as retas RE são concorrentes nesse ponto aqui. Ok? Bom, gente, então a aula de hoje era isso. Na próxima aula, a gente volta para estudar problemas que vai determinar a interseção de uma reta e um plano. Tá? Então, vai ser uma aula bem parecida com essa, tá? Até lá então.